Estamos de volta com o seu estilo de vida. Agradeço demais a sua audiência e a sua companhia na manhã desta sexta-feira. Falamos ao vivo aqui do Bosque da Ciência, manhã ensolarada aqui na capital amazonense. E sexta-feira, como você já sabe, é dia de falar de exercícios físicos. Hoje nós vamos falar sobre alguns exercícios que vão auxiliar você no tratamento aí de traumas ortopédicos na coluna. Você vai entender quais são os tipos de traumas que podem acontecer e os exercícios que vão minimizar aí os sintomas e vão ajudar na sua recuperação. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Educação Física, Murilo Nascimento, que já está aqui ao meu lado. Murilo, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Denise, é um prazer estar aqui, tirando as dúvidas, né, das pessoas que precisam, realmente sofrem desse mal, que são os problemas da coluna. Esses traumas ortopédicos, Murilo, são muito comuns. Sim. É difícil aquela pessoa que a gente não ouça falar que já nunca teve uma dor na coluna, sim, algum incômodo, um desconforto. Não é isso? Agora, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse quais são os tipos de traumas que podem vir a acontecer, né, na coluna do ser humano. Tá. Primeiramente, existe um mito muito grande de que a pessoa que tem um problema na coluna ou tem uma hérnia, que seja, que ela não pode realizar exercícios físicos, é verdade, né? Isso é muito interessante frisar que é um mito. Ela pode sim, desde que ela esteja devidamente acompanhada. Tratam, né? às vezes, as pessoas até como incapaz, isso, que não pode realizar isso. nenhum tipo de esforço físico, Justamente. alguma atividade física. Justamente. E como o Murilo está falando aqui já é mito. Justamente. E os fatores são vários. Um dos principais fatores que ocasionam isso é o seu dia a dia, a sua postura do dia a dia. Se o seu trabalho lhe obriga a ficar com posturas desconfortáveis do dia a dia, a sua idade, né? Esses fatores patológicos influenciam normalmente no final, né, do resultado. Correto. Porque se você às vezes é um dentista, né, e a sua postura do dentista é muito curvada, normalmente você fica com dores na costa. Né? Não quer dizer que isso vai lhe ocasionar uma hérnia, né? Ou uma outra patologia, né? Mas ao decorrer do tempo, né? Repetidamente várias vezes isso, né? Ocasiona no final uma certa patologia. Tá certo. E aí, para quem está em casa, que não sabe muito bem ao certo qual que é a patologia que ela está ali na coluna, é necessário procurar um especialista, isso, né? Mas quais são as mais comuns ou quais são as que você pode citar para a gente que pode estar ocasionando na nossa coluna? Tá, O primeiro passo que ele tem que fazer, procurar o ortopedista, como você mesmo falou, ele é a única pessoa que vai detectar, né, e dizer o que ele tem com precisão através de exames. Correto. Se caso ele tenha, no caso, vamos supor uma hérnia, por exemplo, se o médico liberar para atividade física, após tratamento farmacológico, dos medicamentos, tudo direitinho, aí sim, entra o educador físico, né? A coluna, para ficar assim mais claro, mais resumido, ela se divide, tem três partes, a torácica, cervical, torácica e a lombar. As dores mais comuns são as dores lombares, né? E até mesmo as hérnias mais comuns são as lombares, que ocorrem na L4, na L5 e lá na S1, lá embaixo. Correto. Além da hérnia, o que a pessoa pode desenvolver na coluna? A gente ouve tantos nomes e não consegue, muitas vezes, identificar o que é afetando a coluna, o que está afetando os outros membros. Isso. Ela pode desenvolver uma escoliose, né? A escoliose, isso, que é aquela curva que faz na coluna. Ela também é desenvolvida, às vezes, muito nas crianças, mochila muito pesada, usa muito de um lado, aquele carrinho, aquela bolsinha com rodinha é muito interessante. Os hábitos do dia a dia, isso, como você comentou. Justamente. Então aquilo acarreta, né, os fatores vão somando e vão acarretando. Frisando que não quer dizer que elas tenham uma hérnia, né? Quem vai decidir, dizer que ela realmente tem isso ou não é o ortopedista, o médico especialista nisso. Aquele chamado bico de papagaio, que a gente ouve popularmente, é a mesma coisa que a hérnia ou já é um outro tipo de lesão? Não. Para ficar bem claro, o que é a hérnia? Você possui vértebras na sua coluna. Ela possui curvaturas naturais que têm que ser respeitadas. O que acontece? Entre essas vértebras existe um disco. E esse disco é de cartilagem. Quando ele vaza um pouco, o que acontece? Ele pressiona algum nervinho que passa pela sua coluna. O que acontece?
Esses nervos descem para sua perna, descem para o seu braço e causam dores que você normalmente às vezes nem se mexe. Correto. Então por isso que é complicado, se você está em crise, realizar algum exercício físico, né, alguma atividade física ou até mesmo movimento. É muito comum às vezes pessoas que vão agachar e não conseguem mais subir. Nossa, Porque que situação difícil. a gente chama que elas travam, né? Porque essa cartilagem ela pinça o nervo e você fica paradinha ali por um bom tempo. Nossa, que complicado. Quem está assistindo aí em casa que já passou por uma situação dessa deve ter uma lembrança muito ruim dessa sensação que realmente não deve ser agradável. Agora, a partir do momento que foi ortopedista, você comentou que depois desse primeiro momento de verificar o que realmente a pessoa tem, posteriormente é que vai ser feito um trabalho com o educador físico, com o professor de educação física. Isso. Quais são os exercícios que a gente pode indicar, Murilo, para quem está em casa, que podem ser feitos e são mais indicados? Lembrando, gente, que nós falamos sempre de uma forma generalizada. Claro que cada caso é um caso, é o seu médico, né, o seu ortopedista e o seu professor de educação física que vai passar o tratamento específico para você. Mas de uma forma geral, quais são os exercícios que geralmente são indicados no caso de trauma na coluna? Bom, depois de liberado pelo médico, nós vamos aplicar os exercícios de força. Né? A literatura ela mostra que esses exercícios eles são muito eficientes. Por que ocorre isso normalmente, esses problemas na sua coluna? São normalmente os desequilíbrios musculares. Você tem um músculo mais forte que o outro, né? Ou então todos estão fracos, né? E com o treinamento de força, as pesquisas mostram que os resultados são excelentes, né? O que seria isso? Eu fortaleço o meu abdômen, fortaleço meus músculos posteriores, que são os eretores da coluna, e no meio a coluna fica protegida. Existem casos de alunos que possuem 2, 3 hérnias e que treinam normalmente sem nenhum problema. Nossa, uma qualidade de vida realmente. Justamente. Consegue conquistar com os exercícios. E você está falando da questão do fortalecimento desses músculos. Mas isso de uma forma que depois que aconteceu o trauma, a gente vai trabalhar para minimizar os sintomas. Isso. O que pode ser feito é o contrário, é a prevenção, não é isso, Murilo? Para esse fortalecimento preventivo para evitar o trauma, não é isso? Isso. Se desde cedo você manter uma prática de atividade física regular, você pouco provável terá problemas na sua coluna, porque você vai manter o seu abdômen forte, a sua coluna forte, né? Os paravertebrais, os eretores da coluna estão todos fortes, ou seja, vai estar protegido. Quando eu falo em desarmonia, eu falo em todo o corpo. Muitas pessoas às vezes têm dor na costa, torcicolos, então porque o músculo está fraco. O músculo ele dá a sustentação ao teu esqueleto, né? Acontece isso muito puxando um pouquinho para o idoso. O idoso ele está tão fraco. O que mata mais o idoso é a queda, porque o idoso não tem aquela capacidade do reflexo de apoiar o seu corpo no chão, cai, quebra o ossinho, custa a calcificar, a colar, aí já vem uma série de problemas. Então, quando você já treina mais tempo, ou que você corra, faça musculação, nade, a tua musculatura ela está preparada, ela está mais forte para isso. Correto. E já que você citou o idoso, Murilo, nós temos as crianças, né, os jovens, os adultos e os idosos. Nessas fases, quem é que deve ter mais cuidado? É realmente o idoso? E mais, trabalhos podem ser desenvolvidos em todas as fases para fortalecer essa musculatura? Pode. Também existe o mito de que a criança não malha, né? Isso já não existe, é mito. A criança ela pode malhar, claro que é um trabalho específico para a criança. Para a necessidade daquela fase. Se você parar para observar a criança no berço, ela sobe no berço, ali já é uma musculação. Ela está treinando, ela está fazendo forcinha no braço dela. Então, uma criança com 10, 12, 11 anos, perfeitamente pode fazer atividade física, pode fazer musculação, pode nadar. No caso já do idoso, a atenção é especial porque nós temos o costume de deixar para depois. Quando aparece o problema, tentar tratar, né? Então, se você prevenir um pouquinho mais, né, fica bem melhor. Mas mesmo assim, com o idoso, ele pode. Nós temos alunos que são hipertensos, que são cardiopatas e que têm hérnias, possuem hérnias também, treinam e os resultados são muito bons. A qualidade de vida deles melhora bastante. Que bacana. E a gente vê muitos exemplos como esse, frequentando o Parque do Idoso e outros lugares que tem realmente pessoas de mais idade, fazendo aula de pilates, fazendo aulas aeróbicas, dançando, caminhando. Realmente, os problemas existem, os crônicos como hipertensão, diabetes, até mesmo algum tipo de problema ortopédico, mas
a qualidade de vida sempre pode ser buscada E melhorar. Basta força de vontade, não é isso, Murilo? Com certeza, com certeza. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar esse bate-papo. Nós vamos mostrar para você alguns exercícios simples que você pode estar realizando na sua casa, sem a necessidade de ter nenhum aparelho, enfim, de comprar nenhum aparelho como o das academias, por exemplo. Eu espero por você no próximo bloco. Até já!